pleno propósito, né? Então, Gênesis 13 diz, ele saiu do Egito, veja lá, 13:1. E ele vai caminhando para o Neguebe, que também você tem lá em Gênesis 12:9. Né? Ele está fazendo o caminho de volta. O que ele fez de ida, ele está fazendo de volta. Olha o verso 3, Gênesis 13:3. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Você acha que o Espírito Santo registrou isso aqui à toa? Não tem nenhum propósito nisso aqui? É claro que não. Ele está dizendo que Abraão fez um movimento de ioiô. Né? Abraão foi lá no final da corda, né? E agora ele volta para o mesmo lugar. Uma perda de tempo. Ele aprendeu algumas lições? Sim, amém. Mas ele não precisava ter ido ao Egito. Né? O povo de Israel poderia entrar em Canaã com quanto tempo depois que eles saíram do Egito? Segundo a narrativa bíblica, em 1 ano e meio. Havia uma jornada de 11 dias entre um ponto e outro. Você fala, então eles podiam fazer em 11 dias. Não, porque eles estavam caminhando como um povo de quase 3 milhões de pessoas. Né? Então eles levaram, num processo normal, 1 ano e meio, segundo números, para chegar em Cádiz. E porque eles foram rebeldes, mais 38 anos. Né? Os 38 anos não seriam necessários. Porque com 1 ano e meio eles estavam na porta da herança. Mas eles desprezaram a herança. Então, irmão, será que nós não temos visto com clareza que essa questão de herança depende tanto da nossa resposta ao que Deus tem nos falado? Será que nós continuamos tendo, de alguma maneira, uma visão leviana da graça de Deus? Que a graça de Deus nos faz cruzar os braços e aguardar que Ele faça tudo em nós? Será que já temos visto que a graça de Deus, ela é para suportar nossa responsabilidade? Ela traz suporte para a nossa responsabilidade humana? Ela nunca vai interferir e nem anular a nossa responsabilidade humana? Nunca. Ela vai dar suporte para a nossa resposta. Então, Gênesis 13, Abraão volta até o lugar onde primeiro estivera o seu altar. Esse foi o segundo altar, que fala então de separação, de santidade. Vamos para o terceiro, rápido para podermos concluir. Capítulo 13, versículo 18. E Abraão foi mudando as suas tendas até habitar nos carvalhais de Manre. Manre significa força. Que estão junto a Hebrom. Hebrom significa comunhão. E levantou ali um altar. Mais uma vez, ao Senhor. O terceiro altar. Acho que podemos chamar esse altar de o altar da comunhão. Sabe o que acontece aqui com Abraão? Os pastores de Ló e os pastores de Abraão começam a brigar. Porque o propósito de Deus, com relação à promessa, era para Abraão, não era para Ló. Então eles começam a ter desavença entre eles. Não é assim? Então Abraão fala assim para Ló, escolhe para onde você quer ir, nós não podemos andar juntos. Se você for para lá, eu vou para cá, se você vier para a esquerda, eu vou para a direita. E a palavra diz que Abraão viu, Ló viu as campinas do Jordão. Certamente era um lugar bom para criar gado. Ele tinha muito rebanho, né? Então ele levou o seu rebanho para a terra boa, para o rebanho. Ele escolheu segundo sua vista, ele viu as campinas do Jordão. Mas sabe o que tinha atrás das campinas do Jordão? Sodoma. Esse é o caminho da teologia da prosperidade. Se você levar o teu rebanho para onde tem pasto, o resultado é Sodoma, atrás dele. Então foi para lá que Ló foi. Foi armando as suas tendas, diz a palavra em Gênesis 13, até Sodoma. Mas depois que Ló se separa dele, sabe o que o Senhor fala para Abraão? Ele fala assim, Abraão, agora, não antes, agora levanta os teus olhos. Olha essa terra. Todo esse limite que você está vendo eu te darei. Mas não é só olha, ele diz assim, percorre. Veja lá, versículo 17. Gênesis 13, 17. Olha que lindo versículo. Levanta-te, percorre esta terra. Lembra Colossenses 2, 6? Assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Ele diz para Abraão, percorre essa terra. Mas não só isso. Percorre no seu comprimento e na sua largura. Sabe que você consegue ler esse versículo sem lembrar de Efésios 3? Junto com todos os santos, possamos compreender qual o comprimento e a largura, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Né?
Então, percorra essa terra. Na sua largura, no seu comprimento, eu te darei. E Abraão foi mudando as suas tendas. E foi habitar nos carvalhais de Manre, junto a Hebron, terceiro altar. Agora o último para terminarmos. Gênesis, capítulo 22. Irmão, sabe o que acontece aqui? Primeiro no versículo 15, Gênesis 22, 15. Só para nos lembrarmos aqui que mais uma vez a promessa é reiterada. O Senhor não muda a promessa. Então ele diz assim, Gênesis 22, 15. Bradou o anjo do Senhor para Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente te multiplicarei. Ele já tinha falado isso para esse herdeiro, muito tempo atrás. Quando ele tinha 75 anos. Quando ele saiu de Harã, ele já tinha ouvido isso a segunda vez. Né? E agora ele está aí, com mais de 25 anos depois. A promessa reiterada. Então eu queria chamar a atenção dos irmãos primeiro para isso. Eu te multiplicarei como as estrelas do céu, a areia da praia do mar. Tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra. Porque obedecestes a minha voz. Né? Agora olha o verso 9 desse capítulo 22. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, o seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Esse texto é muito rico para nós podermos compartilhar detalhes. Maravilhosamente rico. Vou só chamar a atenção dos irmãos para uns poucos pontos, para depois você meditar por você mesmo. Em primeiro lugar, por que esse quarto altar fala da maturidade de Abraão? Porque, nesse momento, Abraão está tipificando Deus o Pai. Porque ele está oferecendo naquele altar quem? O seu próprio filho. E nós sabemos que Isaque, Paulo vai interpretar isso para nós lá em Gálatas, Isaque é um tipo claro, bíblico, do próprio Cristo, do próprio Filho. Então Abraão chegou a uma maturidade tal em Deus, que nessa atitude de obediência dele, ele está tipificando o coração de Deus, o Pai. As palavras de Gênesis 22 no início são muito impressionantes. Quando o Senhor diz assim, me oferece o teu filho, não apenas teu filho, o teu único filho, e não apenas teu único filho, mas Isaque, a quem amas, percebe? Então ele é um tipo de Deus o Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito filho. Não é? Então esse é o altar de maturidade. Segunda coisa. Sabe por que o Senhor pediu Isaque para Abraão? Porque, irmão, esse patriarca e outros, eles andavam no princípio de altar e tenda. Sabe o que isso significa? Que tudo aquilo que nós recebemos de Deus e que passa pelo altar, pode ser armazenado em nossa tenda de peregrino, para caminharmos com o Senhor. A tenda é um prolongamento do altar. Mas tudo aquilo que nós levarmos na nossa bagagem e guardarmos na nossa tenda, que não tiver passado pelo altar, tem o potencial de nos corromper, de nos contaminar. Então, quando Abraão recebe Isaque, esse filho da promessa, no qual seria chamada toda a sua descendência, ele recebe um maravilhoso dom. E que dom! Imagina Abraão com a idade que ele tinha, um velho, observar a mulher dele que era estéril, além de estéril também já estava além da idade de gerar filho, quem sabe passando perto dele assim, arrastando aquele chinelinho assim, né? E Abraão pensava assim, será que vai sair algum filho daí? Não é? Imagina isso. Mas o Senhor falou, em Isaque será chamada a tua descendência. Ele olhou e certamente disse, não vai ter jeito de jeito nenhum. Então deixa eu dar o meu jeito. Teve a ajuda da própria Sara para dar o jeito dele. E produziu o seu fruto da carne, Ismael. Né? Mas o Senhor não muda a sua promessa. O Senhor não muda os seus propósitos. É o herdeiro da promessa quem tem que ser mudado. E não a promessa. Então o Senhor chama Abraão e diz a Abraão, é em Isaque que será chamada a tua descendência. Né? Então, quando Isaque nasce, irmão, não tenha dúvida. Abraão, como que imediatamente coloca o Isaque na tenda e não no altar. Porque ele recebe esse maravilhoso dom. Toda a esperança de Abraão, inclusive esperança em Deus, estava depositada naquele dom maravilhoso, Isaque. Então, de alguma maneira, o coração de Abraão estava ligado ao Isaque, ao dom de Deus.
Agora chega nesse altar da maturidade, o Senhor pede esse dom. Coloca esse Isaac no altar. E por que não foi necessário, quando Abraão levanta aquele cutelo, que ele literalmente sacrificasse Isaac? É muito claro. É porque o que Deus queria não era o sacrifício de Isaac. O que ele queria era o sacrifício de Abraão. E quando ele obteve o sacrifício de Abraão, quando ele obteve o coração de Abraão circuncidado, quando ele pôde circuncidar Isaac do coração de Abraão, então Isaac não precisava ser sacrificado. Porque ele já obteve o seu propósito, o seu objetivo no coração de Abraão. Agora Isaac realmente foi colocado no altar. Então Abraão podia desamarrá-lo vivo de sobre a lenha. Abraão amarrou lá, lembra? Abraão podia desamarrá-lo, tirá-lo de lá e guardar Isaac na tenda. Porque agora Isaac passou pelo altar. Mas enquanto Isaac não havia passado pelo altar, Isaac foi um problema na vida de Abraão. Porque o coração de Abraão se ligou ao dom de Deus. Esse é o segundo ponto importante. E em terceiro lugar, quando o Senhor recupera Isaac, Hebreus 11 vai nos dizer, e Romanos capítulo 4, Hebreus 11 vai nos dizer que da morte, Deus figuradamente o recobrou. Expressão interessante. Figuradamente o recobrou. Ou seja, aquele fato, espiritualmente falando, foi tão real que aquela morte literal física realmente não era necessária. Ele recuperou Isaac figuradamente, da morte. Hebreus capítulo 11, você vai ver lá. Agora, Romanos 4 fala uma outra coisa, também muito preciosa, e eu quero terminar citando isso. Quando Paulo cita Abraão, falando sobre o exemplo da justiça pela fé, ele diz assim, que Abraão creu em Deus de duas maneiras. Veja, no Deus que ressuscita os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Perceba aqui, qual que é citado primeiro? O Deus que ressuscita os mortos. Esse é citado primeiro. Mas essa foi a experiência da maturidade de Abraão. Porque em primeiro lugar, ele aprendeu a crer no Deus que chama à existência coisas que não existem. Por quê? Porque Isaac nasceu de uma situação impossível. Deus chamou à existência coisas que não existem, que era impossível. Isaac nascer. E depois veio a sua experiência, que Deus era capaz de recuperá-lo, mesmo de entre os mortos. Mas quando Paulo cita, ele coloca essa segunda experiência primeiro. Por quê? Porque essa é a sua experiência da maturidade. Porque em primeiro lugar, ele conhecia Deus assim. Não como Deus que chama à existência coisas que não existem. Esse ainda é um conhecimento primário, embora tão tremendo. Né? Ele chamou o universo do nada, como Hebreus 11 também vai nos dizer. As coisas que existem foram criadas daquelas que não existiam. Né? Mas Abraão foi muito além disso. Não apenas do Deus que dá, do Deus que cria, do Deus que faz, mas do Deus que ressuscita os mortos. Ou seja, ele conheceu a Deus como aquele que é. Então ele se tornou idôneo, agora sim, adequado, para ser o vaso da promessa, o herdeiro da promessa. Então, irmãos, enquanto nós, herdeiros, somos menores, em nada diferimos de escravo. Mas Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, o Espírito da ruiostesia, o Espírito da adoção. Para quê? Para que nós conheçamos as riquezas insondáveis de Cristo. E nós possamos entrar na plenitude, chegar até a plenitude, a plena varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. O que pode nos impedir? Nada. Porque toda vitória necessária foi conquistada pelo Senhor na cruz do Calvário. Experimentalmente falando, o que poderia nos impedir? Só a nossa resistência. Só a nossa falta de desejo. Ao que o Espírito Santo tem requerido dos nossos corações. E por isso o Senhor usa os altares. Em cada altar Ele quer nos ensinar uma questão prática. Né? Me entrega isso, me rende aquilo. Isto é meu, você é meu. Então que o Senhor nos ajude a ver isso com mais clareza. E sejamos então vasos adequados, onde Ele possa depositar a sua promessa. Para que todos cheguemos a essa plena varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós nos entregamos a Ti, nós entregamos a Tua palavra a Ti, pedimos ao Senhor que continue usando-a nos nossos corações como espada afiada de dois gumes, dividindo em nós alma de espírito,